falar, viu? E para isso a gente trouxe o deputado estadual de Minas Gerais, porque nas últimas horas o relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, disse que não vai embarcar na mesma posição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, viu? Mesmo assim, o Braga afirmou que defende a criação de um conselho paritário. No nosso sofá, a gente vai receber agora o deputado, o homem mais votado de Minas Gerais, para repercutir um pouco sobre esse e vários outros assuntos. Bruno Engler, tudo bem, deputado? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês. Como é que você está vendo essa discussão da reforma tributária? Minas Gerais vai sair perdendo? Olha, no momento a gente vê que Minas Gerais está saindo perdendo e a gente vê que a posição do governador nada mais é do que defender os interesses do Estado. Eu acho interessante até a questão que foi colocada aqui, que fizeram uma fake news contra o governador, que defende a união dos estados do Sul e Sudeste contra o Nordeste. Hora nenhuma o governador falou contra o Nordeste, ele falou que era para defender os interesses do Sul e do Sudeste. Quando os governadores da região Nordeste criaram o consórcio do Nordeste à época do presidente Jair Bolsonaro para defender os seus interesses, ninguém disse que era uma coisa xenofóbica, que eles estavam pregando separatismo, eles estavam fazendo o que eles acreditavam que era melhor para os interesses da região. Da mesma maneira, a gente acredita que as regiões Sul e Sudeste, que são regiões importantíssimas para o nosso país em termos de geração de renda, de geração de receita, tem que ter também os seus interesses atendidos na reforma tributária e tem que se articular nesse sentido. Então o governador não falou nada além disso, ele está defendendo os interesses do nosso Estado e ele precisa fazer isso, foi eleito para isso. Ô Bruno, você é um cara que teve quantos mil votos? Eu tive 637.412 637 mil votos. É voto pra caramba. Eu lembro da dobradinha que você fez com o Nicolas Ferreira lá. Acho que você foi mais votado estadual e o Nicolas foi mais votado federal. Graças a Deus, ele foi o deputado federal mais votado da história, quase 1,5 milhão de votos, 1.490.000, e eu fui também o deputado estadual mais votado da história. E vocês apoiaram o Bolsonaro. A pergunta que eu te faço é muito simples. Vocês veem o Zema como opção? Olha, eu acredito muito que política tem liderança. Eu faço parte do grupo político do presidente Bolsonaro. A decisão atual é que ele está inelegível, mas há recurso, inclusive já foi recorrido. E enquanto tiver uma esperança, o meu candidato é o presidente Bolsonaro. E se não, eu acredito que ele tem mais experiência e liderança, quem ele indicar para a gente estar caminhando. O que eu posso dizer como deputado estadual é que o governador Romeu Zema é um bom governador, faz um bom trabalho por Minas Gerais e pode ser que socorra, sim. Eu vou emendar a pergunta do Paulo, deputado, porque o Zema ainda é vinculado como um possível nome, até nos últimos dias, como um provável nome a substituir a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que tem um detalhezinho no Zema que, por exemplo, ele não apoiou o presidente Bolsonaro nem em 2018 nem em 2022. Claro, apoiou no segundo turno, mas enfim, ali já não, era contra o PT, né? Que foi onde o Zema construiu toda a sua candidatura. O Zema também foi muito crítico à gestão do Jair Bolsonaro na pandemia e, por fim, também o próprio partido do Zema, um partido novo, apoiou o impeachment em 2021. Eu quero saber se tu realmente vê espaço para que o Zema cresça como sendo o representante do bolsonarismo nas próximas eleições. Cara, eu acho que é importante a gente separar o Zema do Partido Novo. Primeiro que, se a gente for lembrar, lá em 2018, no debate da Rede Globo, o último debate, o próprio Zema fala que quem queria mudança votaria nele para governador e para presidente, ou no Amoedo, que era o candidato do partido dele, ou então em Jair Bolsonaro. Foi, inclusive, retaliado pelo partido à época. Teve nota oficial, o Amoedo deu piti, foram pro Twitter dizer que ele estava sendo infiel ao partido, não sei o quê. Em relação à questão da pandemia, o governador teve algumas divergências pontuais com o presidente Jair Bolsonaro, nunca houve nenhuma crítica explícita, nenhum ataque. Eu acho, inclusive, que mais por parte da imprensa, que queria criar ali uma intriga, uma briga. E agora também, em 2022, eu, inclusive, participei das conversas para que o governador pudesse estar caminhando com o presidente Jair Bolsonaro, e o governador deixou muito claro que, por uma questão de partido, pelo partido dele ter um candidato próprio, ele não poderia, no primeiro turno, ostensivamente, apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Mas você pode reparar, eu observei a campanha lá em Minas, que ele também não fez nenhuma grande campanha pelo Felipe Dávila. A figura do Felipe Dávila não se fez presente ali nos 45 dias em Minas Gerais, fazendo uso da imagem do governador. Então, é uma pessoa que sempre teve um bom relacionamento, enquanto governador, com o governo federal do presidente Jair Bolsonaro. Não estou dizendo aqui que vai ser o nosso candidato, como eu disse, o presidente Bolsonaro que lidera essa construção. Se ele, de fato, ficar inelegível de forma definitiva, ele vai entender qual que é o melhor caminho para que a gente possa seguir.
seguir, mas não enxergo essa questão adversarial entre o Zema e o Bolsonaro. Antônia Fontinelli. Pô, eu não vejo você falando de Tarcísio. Se o Bolsonaro não pudesse ficar inelegível, não pudesse disputar as eleições, aí a sua opção seria o Zema, é isso que você está dizendo? Não. É porque me foi perguntado do Zema, né? Eu sou lá de Minas, eu sou deputado estadual, Entendi. eu convivo diariamente. Mas entre Zema e Tarcísio, o que você acha? Que é o Bolsonaro indicar. Pois é, mas deixa eu te falar uma coisa. É isso que eu tô falando, ô Bruno. Isso não é sobre... Toma um remedinho hoje, Antoninha? Não. Antônia é tudo, né? Não. É que me incomoda muito essa coisa de quem Bolsonaro indicar. Porque deixa eu te falar, o Bolsonaro é um cara... Eu sempre falo, ô Bruno, hoje temos 2 candidatos, Lula e Bolsonaro. Eu vou continuar votando no Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem dedo podre, assim, não estou generalizando, obviamente, até porque o Tarcísio é uma indicação dele também, mas o Bolsonaro tem muito dedo podre para esse negócio de indicar, gente. Tanto é que muitos foram e ele ficaram, e muitos já estão pulando do barco. Então, assim, essa coisa de... Não é sobre homens, é isso que tem que... Eu sei que tem que ter uma união, eu sei que tem que ter oposição, eu sei que quem está com Lula está com Lula, quem está com Bolsonaro está com Bolsonaro. Mas, assim, essa devoção de vocês, sabe? Quem ele indicar, é isso que vai ser. E se ele indicar a Michele? Você acha que a Michele está pronta para ser a presidente desse país? Olha, eu acho que... Vamos ser racional. Eu acho que se ele indicar a Michele é porque ele acredita que a Michele esteja pronta. Você fala do dedo... O Bolsonaro acreditou num monte de gente que ferrou ele, e aí? Eu pego o exemplo de Minas Gerais. O Nicolas, o mais votado da história, fizemos... Tá, e se ele disser assim, eu quero que o Nicolas seja presidente, você acha que o Nicolas tem estrutura para ser presidente do país? Não vai ter 35 não tem anos, por causa da idade, mas tudo bem. Mas então, o que acontece? Não é questão de devoção, no meu entender é questão de lealdade. O Bolsonaro, ele me apoiou a primeira vez quando eu fui candidato a vereador em 2016, aos 19 anos. Eu não tinha nada para oferecer ao Bolsonaro e ele acreditou em mim por entender que eu tinha ideias semelhantes a ele, que eu poderia estar fazendo um bom trabalho em Belo Horizonte. Não ganhei essa eleição para vereador e novamente ele me apoiou para deputado estadual em 2018, aos 21 anos, e com o apoio dele eu fui o 3º mais votado da Assembleia à época. Linda, Bruno, não, mas a coisa da lealdade, eu acho a coisa mais linda, mas eu tô te perguntando o seguinte, agora, a gente tem um país que está respirando por aparelhos, essa é a realidade. Sim. Se o Bolsonaro indicar um cara que não tem, ou uma pessoa qualquer, que não tem a menor possibilidade de segurar o tranco, porque a gente sabe que o sistema aqui é bruto, aí não vai chegar ninguém para falar, poxa, presidente, vamos repensar, vamos ver. Não, o que me incomoda em vocês, da base ali do Bolsonaro, é que tudo que o Bolsonaro fala é lei, e às vezes ele erra. Não, todo mundo erra, ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Então, mas a questão é que quando eu nasci, o Bolsonaro já era deputado, já estava em Brasília, eu não posso ser arrogante de achar que eu sei mais do que ele. Ele tem mais tempo de experiência política do que eu tenho de vida. Aí eu vou querer apontar para ele o caminho. Não, é claro que a gente não, mas eu digo assim, ele tem tanta experiência, ficou 26 anos lá, mas entregou o país de bandeja pro Lula. Mas, por exemplo, você gosta do Tarcísio. Quem inventou o Tarcísio politicamente foi o Bolsonaro, e é um grande governador, e São Paulo também servido. Eu sou da seguinte visão, a gente precisa ter lealdade, a gente precisa ter coerência, a gente tem que ter liderança. Então, a gente conversa internamente, a gente dá sugestão, a gente dá ideia. Quem apresentou o senador Cleitinho, que aliás é um senador brilhante. Ao presidente Bolsonaro, semana passada. fui eu. Brilhante. Eu que levei o Cleitinho no Bolsonaro, falei, é um cara bom. É meu colega de Assembleia, deputado estadual. Uma peça rara. Foi deputado estadual junto comigo. E eu falei, esse é um cara bom, é um cara que dá pra gente caminhar, levei no Bolsonaro, o Bolsonaro gostou dele, nós fizemos a candidatura do Cleitinho, o Cleitinho é senador. Então a gente leva a sugestão, a gente constrói, da porta pra dentro. Mas a partir do momento que o presidente Bolsonaro, que é a liderança, que é alguém mais experiente do que eu, que é alguém mais vivido do que eu na política, aponta o rumo, eu não posso ser arrogante de querer achar que eu sei mais do que ele. Mano Ferreira. Eu me incomodo profundamente com essa postura, assim, meio devocional, do tipo, o Bolsonaro é o cara, ele sabe tudo, o que ele falar, eu vou. Então, mas o deputado é tido como um pré-candidato para a prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem. Aí, primeira pergunta, isso depende do Bolsonaro escolher também? Segunda pergunta, o que é que seria a principal bandeira? Belo Horizonte vai ter que discutir, por exemplo, o plano diretor. O que o senhor defende para o plano diretor é uma ideia do senhor ou depende do que Bolsonaro disser?
É claro que eu tô mais inserido na realidade de Belo Horizonte, que eu moro em Belo Horizonte, eu vivo Belo Horizonte, eu conheço Belo Horizonte. Tá bem indicado nas pesquisas, Bruno. Graças a Deus, a gente está bem cotado. Na última eleição, em 2020, sem nenhum tempo de televisão, sem nenhum tipo de recurso, eu fiquei em segundo lugar, atrás apenas do Calil, que se reelegeu, e agora a gente está cotado, pode estar vindo a assumir a prefeitura. E depende, sim, da questão do Bolsonaro, só que o Bolsonaro já sinalizou o apoio, ele é simpático, ele corroborou a minha candidatura. E se ele não quiser que eu seja candidato, se ele não vou me apoiar, não serei, porque eu sei que o meu capital político advém do apoio dele, mas a gente quer ser candidato em Belo Horizonte para melhorar a vida do Belo Horizontino, porque ninguém aguenta mais o centro da maneira que está, abandonado, com violência, com sujeira, com mau odor. Ninguém aguenta mais uma prefeitura, que a gente viu agora o relatório da CPI, que infelizmente foi rejeitado, do vereador Braulio Lara, que aponta que foram gastados mais de 60 milhões para limpar a Lagoa da Pampulha e continua do mesmo jeito. Continua fedida, continua largada, a gente quer melhorar esse cartão postal de Belo Horizonte. A questão que você coloca do plano diretor, no meu entender, o que o Calil fez foi um desastre de diminuir a possibilidade de construção em Belo Horizonte. Antes, para cada metro quadrado que você tinha de terreno, você podia ter 3 de edificação. Ele passou esse negócio para um. De 1 para 1. Ah, mas é porque não pode ter mais edificação. Não, se você pagar a prefeitura, aí você pode fazer. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo os empreendimentos para a região metropolitana. Eles estão indo para outras cidades que têm condições mais favoráveis. Então a gente quer fazer uma Belo Horizonte que seja amiga do empreendedor, que seja menos burocrática, que venha gerar emprego e renda, que dê segurança para o Belo Horizontino caminhar na rua tranquilo. E é obviamente que a minha plataforma política depende do presidente Bolsonaro, mas as soluções para Belo Horizonte são construídas com as pessoas que entendem de Belo Horizonte, com as lideranças. A gente conversa com o Cleitinho, que é de Divinópolis, mas conhece também Belo Horizonte, com o Nicolas, que também é lá de BH. A gente tem uma porta aberta com o governador Romeu Zema, que infelizmente todo o governo dele teve na prefeitura de BH um adversário, primeiro o Calil, agora o Fuad. A gente quer fazer uma prefeitura que seja amiga do governo de Minas. A gente quer, de fato, melhorar a vida dos belo-horizontinos. Calil e agora Fuad, menino é... Ô, deputado, posso ir, Paulo? Rapidamente, querido. São 11h13, eu vou te dar 30 segundos para fazer. 30 para responder. 30 segundos, eu faço muita coisa em 30 segundos. Bruno, você tá quantos anos? O que é isso? Eu tô com 26. 26 Tá, anos. deixa eu falar, tem 26 Tá com sangue nos olhos. Agora faltam 20. Deputado, é o seguinte, o que eu gostaria de saber é a opinião do senhor acerca da polêmica da Carla Zambelli com um hacker e como isso afeta a base bolsonarista. 1 minuto, deputado. Olha, eu não sei o que de fato aconteceu entre a Carla Zambelli e o hacker. Eu sei que ela é uma pessoa do bem, ela quer o melhor para o nosso país. Espero que não tenha feito nada de errado e eu dou a ela o benefício da dúvida. Muito bem, deputado. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show desta quarta-feira. A gente entrevistou o deputado estadual mais votado do estado de Minas Gerais com 37.412. 637 Menino, mil. tira 2, que é muita coisa. Bruno Engler, obrigado, Brunão. Qual que é a tua rede social lá pro pessoal? A minha rede social, quem quiser acompanhar, Instagram, não é mais Twitter, né? Agora é X, como vocês estavam falando. É @ Bruno Engler DM, no Facebook também, Bruno Engler. Acompanhe lá o nosso trabalho, a gente posta tudo que a gente faz na Assembleia Legislativa. Um forte abraço. Candidato a prefeito Obrigado de Belo pela Horizonte está no Xvid. Pré-candidato. Esse nome dá problema. Gente, eu vou para um rápido